Clima, agora vamos falar sobre custos internacionais de 2021 para suínos. Os números foram apresentados durante uma reunião anual do Grupo para Comparação dos Custos de Produção na Suíno, o Interpig. O nosso entrevistado, o Marcelo Miele, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, traz mais informações sobre esse balanço. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Raíssa. Eu que agradeço pelo convite, o espaço no AgroMais, que é um importante veículo para trazermos essas informações. O prazer é nosso. Marcelo, já começa situando a gente sobre o que é a rede Interpig, né? Qual o intuito desse grupo? É um grupo que reúne instituições de pesquisa e de representação, e o objetivo do grupo é comparar custo de produção, harmonizar metodologias de estimativa de custos e também discutir informações sobre a situação do mercado e da cadeia produtiva e temas relevantes como bem-estar animal, meio ambiente e competitividade na suinocultura desses países. Isso é bom para a gente avaliar o nosso grau de competitividade em relação aos principais concorrentes, né, Marcelo? Sim, é importante. É evidente que as empresas e os grandes players têm acesso a bases de dados privadas ou de outros agentes que vendem informação, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas também é importante essa atuação dos institutos de pesquisa que trazem uma informação mais pública, que serve também para a cadeia produtiva, mas para governos, instituições que não estão estão inseridas no dia a dia das informações disponíveis. Então, o Interpig ele tem essa finalidade, né? E a gente busca comparar qual a posição desses países em termos de custos de produção e dentro dos custos de produção os itens que impactam na competitividade, ou seja, qual país é mais relevante em termos de custos de alimentação, custos de mão de obra, depreciação e assim por diante. Agora que a gente já entendeu como esse trabalho é desenvolvido, conta pra gente que dados vocês já têm sobre os custos de 2021. Os dados eles sempre são apresentados com um ano de defasagem, porque o intuito da rede não é gerar algum problema ou afetar relações comerciais entre países, sobretudo entre os países europeus que participam da rede. Então, é por isso que a gente está divulgando agora os dados que foram discutidos na reunião de julho de 2022, referente às médias de 2021. Então, o que, que nós levamos em relação ao Brasil e trazemos dos demais países são os custos com alimentação, mão de obra, outros custos que abrangem desde genética até sanidade e também os itens ligados à depreciação e capital. E além desses custos, nós levantamos os preços recebidos até a porteira. Em relação ao Brasil, nós participamos com dados de Santa Catarina. Essas estimativas para Santa Catarina são feitas em conjunto com a cooperativa Copérdia e com informações também do CEPA e PAGRE. E para Mato Grosso, nós fazemos um levantamento em parceria com a Crismate, que é a Associação de Criadores daquele estado, e o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Tá certo, a gente viu até um gráfico ali, né? Como tá então esse custo do Brasil, né? O Brasil se posiciona como? Vou até pedir para rodarem os próximos gráficos desse último levantamento de vocês para você trazer um apanhado geral para a gente. Ok, Raíssa, perdão, acabei entrando mais na descrição da rede. A gente tem visto nos últimos anos um posicionamento da suinocultura brasileira sempre em termos de liderança de custos no cenário global, sobretudo a produção no centro-oeste do país, no nosso estudo representada por Mato Grosso. Então, nos últimos 5 anos que nós temos feito esse acompanhamento, geralmente Mato Grosso lidera em termos de custos de produção em quilos vivos até a porteira. Em alguns anos, dependendo da situação do câmbio,
essa posição de liderança é perdida para a suinocultura dos Estados Unidos, que é uma suinocultura bastante competitiva. Não verificamos isso em 2020 nem em 2021, no qual Mato Grosso manteve aí uma liderança com um custo aproximado no último ano de $1, $1,05 por quilo vivo. E a suinocultura americana ela teve um impacto grande de custos, um crescimento de quase 30% nos custos de produção em dólares entre 2020 e 2021, e o custo verificado nos Estados Unidos se aproximou mais dos custos que nós levantamos aqui para Santa Catarina. Em Santa Catarina, é um estado que apresenta, além das questões estruturais de sanidade, que permitem aí a exportação para os mercados mais exigentes, a gente verifica que a competitividade ela está baseada muito em fatores como mão de obra, outros insumos e o custo das instalações e equipamentos. Quando a gente vai olhar especificamente para o custo da alimentação, a gente perde em competitividade em relação ao centro-oeste do país e também em relação aos Estados Unidos, ficando mais próximo dos países europeus que importam alimentos, ingredientes para os alimentos. A gente está vendo aí que o valor, né, do preço por quilo ao produtor do Brasil tá ali abaixo um pouquinho, né, entre os países da Europa. Essa rede, nesses dados, a gente tem somente os países da Europa, Estados Unidos e os que aparecem ali no gráfico, Marcelo? Sim, é importante a sua pergunta. Existem duas redes que mais ou menos atuam com o mesmo propósito, que é a rede Interpig, que envolve 17 países, sendo 13 países da União Europeia mais a Grã-Bretanha, que não está mais na União Europeia, e 3 países das Américas, que são Estados Unidos, Canadá e Brasil, com 2 estados, que é Mato Grosso e Santa Catarina. Então, a rede Interpig não tem uma abrangência para outros continentes envolvendo importantes produtores como China e Vietnã. Existe uma outra rede de comparação de custos que se chama AgriBenchmark Pig, que essa sim aborda alguns países da União Europeia e também países importantes do continente asiático como China e Vietnã e também alguns países da África. O Brasil participa também da rede AgriBenchmark junto com os colegas do CPEA da USP e já há algum tempo a reunião anual dessas duas redes ela é feita na mesma data e no mesmo local, permitindo aí a troca de informações entre as redes. Então eu vejo que muito provavelmente nos próximos anos nós vamos ter uma maior cooperação e integração dessas bases de dados. É um panorama muito importante para os nossos suinocultores. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Raíssa, eu que agradeço. Para vocês também, um bom trabalho e uma ótima tarde.